A ideia do escritório Cavaleiro e Rocha começou em 2018. Eu e o Beto já tínhamos uma relação próxima, foi meu professor em várias disciplinas da UFP, estava morando em Curitiba, e a gente começou a conversar sobre esse projeto de abrir um escritório aqui em Teresina, focado mais em direito imobiliário, direito administrativo. Em 2019, voltei para Teresina e a gente efetivamente abriu o escritório, começou. Com pouco tempo, a gente teve uma grata surpresa, que foi a aproximação do Yuri Carvalho, onde ele trouxe uma causa que é uma das grandes ferramentas dos cargos-chefes do escritório, faz questão de direito educacional. E a partir disso, rapidamente, juntou-se as energias e formou-se o Cavaleiro Rocha Carvalho. Na verdade, a gente já se conhecia, né? Como o Bruno comentou, ele já tinha sido aluno dele, a gente tinha uma relação muito boa de amizade. Eu já tinha sido professor dele, na verdade, tinha sido meu aluno. E, na verdade, estava procurando alguém realmente mais jovem, com outro olhar, com outra visão sobre a advocacia. Eu já tinha algum tempo de estrada. E a gente começou a conversar e eu vi que ali podia gerar bons frutos, aquela junção. E depois também, quando o Yuri chegou até mim com essas causas de fiéis, de direito educacional, eu disse para ele, cara, vamos fazer junto, tá? Mas eu já tenho um sócio, vamos lá, talvez seja interessante você se conhecer. E aí desde o começo, né, quando a gente se juntou, apresentei o Bruno e o Yuri, estão na mesma universidade, foram ambos meus alunos, mas não se conheciam. E surgiu uma química muito boa, a gente sempre trabalhou muito bem, os três juntos, se complementa muito bem, conseguiu cada um divide bem as suas funções, as suas atuações, atribuições dentro do escritório, e aí a gente ficou, de fato, nós três, o Cavaleiro Rocha e Carvalho. No começo da advocacia, eu tentava achar ali qual seria a área que eu ia explorar, e as demandas educacionais bateram na minha porta. Estudantes de medicina precisando de financiamento, estudantes de medicina precisando de alguma solução. Eu estava em outros escritórios, mas sempre tive no Berto uma referência, né? O professor Berto, que foi professor na UFP e sempre foi um mentor na minha vida. E quando essas causas vieram, eu pensei, ninguém melhor que ele para estar junto comigo, para topar uma empreitada, para que a gente consiga colher bons frutos. Daí, essa aproximação. A gente se encontrou, a gente falou sobre algumas demandas e fez total sentido. De lá as coisas foram acontecendo, até que um dia a gente se juntou efetivamente com o Cavaleiro Rocha Carvalho. Somos 3 sócios no nosso escritório, mas a gente tem uma divisão muito bem definida de área de atuação. Eu, desde o começo, fiquei com as demandas educacionais voltadas para estudo de medicina. Estudos de medicina acabaram se formando e precisavam ali de soluções médicas, então o escritório estava lá também para a gente amparar essas demandas. O Bruno, sempre por tradição, uma família que veio do ramo imobiliário, o direito imobiliário foi um caminho natural para ele atua em demandas imobiliárias. O curso Berto atua com servidores públicos, todo curso público, demanda também de demandas digitais, né? LGPD, inteligência artificial, inclusive, é um tema doutorado dele. Por mais que as 3 áreas sejam bastante difusas, a gente internamente sempre para debater as demandas, sempre para traçar a estratégia do escritório a nível de gestão. Então, por mais que a gente tenha essa divisão, acaba que a gente sempre a gente tem uma divisão, mas essa divisão, eu costumo dizer que ela é muito flexível, porque acaba que eu tenho que entender da parte de educacional, tenho que entender da parte imobiliária, o Bruno tem que entender da parte de concurso público, de LGPD, da parte imobiliária, de educacional e vice-versa. O Yuri também tem que entender um pouco da nossa parte. E muitas vezes a gente se depara, né, pega algum caso mais difícil, mais complexo, por exemplo, algum caso do Bruno, e a gente senta os 3 para alinhar, conversar, pensar em soluções para aquele processo. Então, nesse aspecto, a gente tem essa divisão, mas a gente gosta de deixar bem fluido, bem flexível, que a gente entende que assim o escritório funciona de forma mais eficiente. Nós estamos sempre pensando em conjunto. Desde o primeiro dia do escritório, a gente sempre teve uma preocupação com o mundo digital. Isso se deu até na nossa organização. Desde o nosso primeiro dia, toda a nossa organização é feita em pastas digitais, a gente se preocupou muito com isso, em nível de gestão. E essa gestão, no âmbito interno, também atuou no âmbito externo. Então a gente sempre teve uma preocupação de ter uma presença digital, tanto para atuar nas diversas áreas. Com o tempo a gente foi vendo que uma área se comportava de uma forma, outra área de outra, enfim. Então essa questão digital, quando o mundo é digital, o Cavaleiro Rocha Carvalho sempre viu muito valor e sempre tentou implantar isso no seu dia a dia, no âmbito interno e externo.
Quando a gente começou a investir nisso, era tudo ainda muito incipiente, né? A advocacia ela não funcionava de forma digital como ela funciona hoje. Por exemplo, no começo se tinha um processo em outro estado, a gente tinha que viajar porque o acesso aos juízes era realmente muito complicado de forma remota. Com a pandemia, tudo se tornou mais próximo, até um clichê falar isso, mas é verdade. Os atendimentos começaram a ser virtuais, a gente entra com um processo judicial lá no Amazonas, a gente geralmente consegue um acesso com esse juiz para conversar de forma mais próxima sobre o processo. Então, isso também impulsionou um pouco mais a gente a produzir mais conteúdo. A OAB ela foi flexibilizando as exigências, então a gente sempre focou muito nessa produção, ampliando as demandas, assim, as produções em YouTube, em Instagram, em artigo, e isso acabou gerando um retorno para a gente, porque as pessoas que lidavam com os problemas, seja educacional, ou imobiliário, elas viam no nosso conteúdo algum tipo de solução. E a gente passou a receber muitas demandas, a receber muitas mensagens, tá? E isso acabou ampliando a nossa atuação e gerando boas soluções. A gente fez uma lei aquela máxima de que o advogado, né, profissional liberal, ele não basta ele conhecer o direito. Né? Muitas vezes a gente se viu fazendo cursos, discutindo, debatendo, estudando sobre marketing digital, sobre propaganda digital, sobre SEO, sobre tráfego pago. Então, muitos desses pontos a gente teve que enfrentar, a gente teve que aprender para poder se posicionar melhor no mundo digital. E, como eu disse, o advogado, nos dias de hoje, ele não consegue ficar inerte, imune a isso. E aqui a gente, como foi frisado, a gente sempre teve essa preocupação, a gente sempre teve esse cuidado de aprender e de colocar em prática. Mas não só isso, a gente tem essa preocupação digital, mas, claro, sempre foca também no que se chama de off. A gente tem uma grande preocupação de entender pessoas, a gente estuda o comportamento humano, a gente tenta, nas nossas atuações, ter bons relacionamentos em todas as esferas, em todas as instituições, seja no judiciário, seja a nível de cartórios, seja com órgãos de classe. Isso é algo que nos é muito caro e que o advogado ele precisa ter para que ele consiga sempre prestar o melhor serviço e oferecer a melhor solução para o seu cliente. Desde antes de começar o Cavaleiro Rocha Carvalho, sempre tive para mim que a advocacia ela era mais efetiva, ela era mais vantajosa, o trabalho era mais bem feito se a gente fizesse um trabalho mais especializado, focado em menos causas, pudesse atuar de forma mais próxima ao cliente que no contexto mais de massa. Então a gente sempre teve essa preocupação aqui de estar próximo ao cliente. E por conta disso, por conta do desenvolvimento que a gente teve no cenário digital, a gente fundou aqui, criou aqui um setor comercial. E esse setor comercial, ele é responsável não só pela negociação com os clientes, mas também pelo acompanhamento, por estar ali orientando, por estar ali guiando o cliente. Então a gente consegue sempre atender muito bem nossos clientes, a gente consegue sempre ter conhecimento de tudo que está acontecendo, a gente consegue sempre estar acompanhando tudo bem de perto. Pegando o gancho que o professor Beto trouxe, a gente sabe, a gente tem essa ciência de que quem procura história de democracia geralmente está passando por algum tipo de sofrimento, alguma dor. Então, o nosso atendimento ele é sempre humano, a gente teve ali o cuidado de colocar advogados no nosso setor comercial, para que a gente consiga amparar não só o nosso cliente, mas também as pessoas que vêm até nós, seja de forma offline, seja ou no meio de conteúdos online, para que a gente possa acolher. Então a gente tem o cuidado de formar um setor comercial composto por advogados, para que as pessoas que chegam até nós, para que os nossos clientes, quando tenham algum tipo de demanda, alguma dúvida, queiram alguma atualização, ou queiram realmente saber se aquela causa ela tem viabilidade ou não, sejam atendidos de já por um advogado. Roberto, qual o cuidado que tu tem, assim, que acho que a gente tem aqui internamente a nível de escolha dos nossos colaboradores, também a nível de desenvolvimento deles aqui? A primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente vai trabalhar com alguém, é uma pessoa de confiança, né? A gente tem que enxergar caráter, a gente tem que enxergar lealdade, a gente tem que enxergar potencial. Muitas vezes os estudantes, alunos perguntam, mas para estagiário tem que saber isso, aquilo e tal. Eu acho que para a gente isso não vou dizer que não é importante, mas é secundário, porque essas características humanas são muito mais importantes. A vontade de aprender,
a disposição de aprender, de se colocar a serviço, ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa de contrato, ter iniciativa. Então esses são os cuidados que a gente sempre teve aqui. Todo mundo que passou por nós aqui, eu tenho o orgulho de poder dizer que a gente sempre enxergou nessas pessoas esse cuidado, essas características, essas qualidades. E pegando esse gancho, eu acredito que o profissional, o colaborador que vem até o Cavaleiro Rocha Carvalho, a gente pensa muito nesse crescimento, tanto jurídico quanto de inter-relação. Então, o profissional que vai vir trabalhar conosco, a gente vai tentar direcionar ele a saber lidar com gente, a saber falar com o cliente, a saber resolver demandas jurídicas, mas também interpessoais. Eu acho que o nosso papel enquanto advogado é muito isso, né? Nós somos um pouco psicólogos, a gente tem que entender de gente, a gente tem que ser um pouco mais equilibrado. E é isso que a gente tenta fomentar em toda a equipe, todos que passam por aqui. A gente sempre quer o crescimento de todo mundo. Eu me chamo Rodrigo Ariza, estou aqui no escritório há mais ou menos 1 ano. Antes de entrar no escritório, eu estagiei 2 anos no Tribunal de Justiça, estava do outro lado do balcão. Ao acabar o estágio, participei de um processo seletivo e entrei como estagiário no Cavaleiro Rocha Carvalho. E são perspectivas completamente diferentes, são aprendizados completamente diferentes. E hoje eu estou aqui como advogado, trabalhando de uma forma completamente diferente do Tribunal de Justiça. Trabalhei como estagiário 1 ano aqui e depois continuei como advogado e fico responsável pela parte de atraso e cancelamento de voos no escritório. A minha rotina aqui no escritório é muito dinâmica. A gente pega variados tipos de causas e a gente atende no Brasil inteiro. Então, isso faz com que a gente trabalhe com muitas coisas diferentes e aprenda de várias formas, com várias causas diferentes. Como eu fico responsável pela parte de atraso e cancelamento de voo, eu fico responsável por fazer o atendimento, por analisar aquele caso e fazer ali a estratégia processual adequada para garantir os direitos daquele passageiro. Além dessa parte do atraso e cancelamento de voo, eu também ajudo o Dr. Bruno na parte da análise de risco de compra e venda de imóveis. Então, o cliente ele quer saber como está a situação daquele imóvel, como está a situação daquelas pessoas que estão vendendo o imóvel. Essas pessoas procuram o escritório e a gente elabora um parecer que mostra ali os problemas daquele imóvel, se há alguma situação que possa dificultar aquela compra e venda, e a gente elabora uma estratégia e as soluções para solucionar aqueles problemas e dar ali um parecer mostrando se há ou não risco jurídico naquela compra e venda. Eu acho que o principal ponto que eu aprendi e melhorei aqui no escritório foi realizar despachos, onde a gente vai conversar com juízes, com desembargadores, com servidores, para agilizar o processo, ou para discutir o caso, ou para melhor explicar o caso para eles. E é uma experiência que eu não tinha antes, e aqui eu consegui aprender e evoluir essa parte que é essencial para a advocacia. Eu sou Carla Hanna Marques, estou no escritório Cavaleiro há cerca de 1 ano. Antes daqui, eu estagiei no Tribunal Regional do Trabalho. O escritório tem demandas bem diversas, mas em especial na parte de imobiliário, eu tenho uma atuação bem cautelosa quanto à parte de negociação imobiliária, desde a cautela de analisar a situação financeira do cliente até a parte do contrato. Por exemplo, nos imóveis a gente faz uma análise da situação do imóvel, como ele está registrado nos órgãos fiscalizadores, tanto da esfera federal, municipal como estadual. A gente também faz uma análise da situação financeira das partes envolvidas no contrato, desde o seu cadastro na Receita Federal, seu cadastro na esfera municipal e também estadual. E a gente também faz uma análise comparativa do imóvel ao longo do tempo, ou seja, a gente tem alguns imóveis que estão em contrato hoje, mas que sofreram algumas evoluções ao longo do tempo. A gente faz essa análise comparativa para entregar um parecer melhor para o cliente. A gente pega todas essas informações, fazemos um parecer, entregamos para o cliente todas as conclusões e análise acerca do que isso pode ocasionar e para entregar uma análise mais assertiva para o cliente, para dar uma maior segurança no processo da negociação imobiliária. Eu acompanhava o escritório há muito tempo nas redes sociais, me chamava muito a atenção a cautela que ele tinha de explicar como ele fazia suas atuações para os clientes. Então, aqui no escritório, em especial com a atividade do Dr. Bruno, eu tenho aprendido bem melhor a cautela que nós temos com os dados do cliente e a cautela que se tem de você analisar realmente como está sendo o negócio e quais as consequências futuras que uma simples negociação pode causar. Então, vem todo o cuidado que você tem de realizar uma compra e venda, de realizar uma cessão de direitos. Cada detalhe é importante, cada cláusula do contrato é importante e no escritório eu encontrei isso e gostei muito dessa cautela que tem
e dessa parte é do análise efetiva que tem desses dados. O escritório também permite atuar no direito educacional, que é conduzida pelo Dr. Iô. Nós fazemos peças onde a gente pleiteia o direito do médico, por exemplo, médico residente ao auxílio moradia. Nós também pleiteamos o direito à bonificação de 10%, ao abatimento de 1%, entre outros direitos do médico e também direitos educacional, como antecipação da colação de grau. Dependendo do caso do cliente, ele vai ter direito a essa antecipação. E aí a gente tem uma cautela bem melhor quanto à realidade do estudante, para saber se ele realmente tem esse direito e conduzir devidamente ele no processo judiciário para que ele consiga ter esse direito garantido. Me chamo Ana Clara Mendes, sou advogada aqui no Cavaleiro Rocha Carvalho há mais de 2 anos. Recebi o convite de um querido professor ainda na graduação, que é o professor Berto Igor, e é sócio aqui no escritório. Inicialmente, eu comecei atuando junto com ele, na parte de direito constitucional e administrativo, atendendo o pleito de concurseiros e também servidores públicos. E era uma área que eu sempre me interessei, que eu sempre gostei. Ele era meu professor de direito constitucional, então encaixou super bem nas minhas prioridades e no que o escritório estava precisando no momento. O escritório foi meu primeiro emprego e também a minha primeira casa. Com o passar do tempo e amadurecimento na advocacia, eu acabei indo também para os outros nichos e atuações que a gente tem aqui no escritório, tanto no educacional, com fiéis, com médicos residentes, como também no imobiliário, que é o que está mais diretamente hoje. Hoje eu tenho um atendimento mais próximo ao cliente, uma proximidade mais com ele, estou à frente de audiências, de atendimento no direito imobiliário. Mas a gente consegue atender e prestar um bom serviço para todas essas áreas, como o educacional, o imobiliário e o direito administrativo condicional. Aqui no escritório, eu costumo falar que aprendi e me aperfeiçoei do básico ao complexo. A gente tem uma cultura, porque aquilo que é feito várias vezes se torna uma cultura, de um cuidado especial com o cliente e o pleito do cliente. A gente tem um cuidado desde a organização da documentação, até o estilo de escrita, a estética da petição, o vision law, e também a fundamentação, a criação de tese. É algo que pensamos em conjunto e realizamos para o cliente. Então, para mim, foi fundamental essa experiência e esse aprendizado, não só como profissional, mas como pessoal, de ter esse cuidado e de zelar pelo nosso nome. Outro valor aqui do escritório que prezo muito e que me fez aprender também é a questão da transparência, principalmente na questão do direito educacional. Hoje temos outro cenário em relação ao processo de transferência de financiamento FIES e sempre tivemos o cuidado de ser transparentes, de sermos bem sinceros com os nossos clientes. Hoje, com o IRDR número 72, a tese fixada pelo TRF1, temos um novo cenário e sempre temos esse cuidado, essa preocupação de alertar os nossos clientes em relação não só à visão do educacional, mas em todas as questões. Destaco o educacional por conta do novo cenário jurídico que estamos vivendo. A gente, quando começa uma coisa, a gente não sabe o que vai dar, né? Então a gente começou, se uniu, primeiro vocês dois, depois eu entrei para somar esforço na equipe e o escritório foi se desenvolvendo até que a gente está aqui hoje, finalizando 2024. E qual o balanço assim, que vocês fazem em relação ao escritório? O que a gente conquistou até aqui, quais são os pontos positivos, o que nos fez chegar até aqui, o que a gente tem a melhorar, o que a gente tem como visão de futuro? Eu acho que a gente, enfim, falar do seu próprio negócio, acho que a gente tem um balanço muito positivo em todas as áreas, são núcleos bem consolidados, que a gente está enraizado no mercado, a gente tem bons resultados em todas as áreas. E eu penso que é sempre bom rememorar as origens, como a gente fez aqui nesse pequeno intervalo de tempo, para que ela nos norteie a continuar com o caminho que ainda não serve. Porque no futuro eu não consigo enxergar outra coisa a não ser crescer, para crescer e impactar a vida de cada vez mais pessoas. Que é isso que eu penso que é nosso principal objetivo. Estou muito orgulhoso de tudo que a gente construiu, de todo o caminho que a gente trilhou até aqui. E, como vocês disseram, continuar com nossa dedicação, com nosso esforço, com nossa atenção e impactar a vida de mais pessoas e continuar crescendo.